Então, para eu transformar esses números em notação científica, eu basto lembrar que esses números estão muito grandes. Então, aqui, para eu transformar um número em notação científica, é só lembrar que existe um número com a mantissa vezes a ordem de grandeza, que é o número 10 elevado, é um número mantissa que está entre 1 e 10 vezes uma ordem de grandeza, 10 elevado a algum número, certo? Então aqui, o número 172.800 segundos é um número muito grande, é maior que 10. A gente tem que fazer com que a vírgula locomova até chegar nesse intervalo aqui de 1 e 10. Então, se eu estou com a vírgula que não está aparecendo sempre no final, então a gente vai pegar essa vírgula e vai andar até com que esse número seja convertido em um número até chegar nesse intervalo. Nesse caso, 172.800 virou 1.728 milésimos vezes 10 sempre. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Andei 5 vezes essa locomoção aqui. Essa locomoção vai direto para a potência. Então, nós temos aí 1.728 vezes 10 elevado a 5 como uma notação científica. E isso tudo é dado em segundos. Ok? E aí eu tenho 4 milhões de metros. Número muito grande. Transformemos em notações científicas para facilitar os cálculos, ok? Então aí eu tenho 4 milhões, onde é que está a vírgula? No final. Esse daqui a gente passa a virar uma mantissa entre 1 e 10. Se você perceber aqui o algarismo significativo, nós temos aqui o número 4. Então é 4 vezes 10 elevado à quantidade de vezes que eu andei. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elevado a 6. E isso é dado em metros. E aí nós temos as duas notações científicas. A gente já pode fazer a deixa aqui para utilizar já do próximo assunto, que é ordem de grandezas. Certo? E aqui na ordem de grandeza a gente já tem duas regrinhas. Se a mantissa for maior que 3,16, a gente aumenta a potência. Então a gente vai somar em uma unidade a potência. Se for menor que 3,16, a gente permanece com a potência. Então aqui, vamos lá. Ordem de grandeza desse número, nós temos 1.728 milésimos vezes 10 elevado a 5. Nós temos aqui uma mantissa menor que 3,16 centésimos. Se ele é menor, a gente deixa a ordem de grandeza, o expoente da ordem de grandeza, como está. Então aqui nós colocamos apenas 10 elevado a 5. Ok? Então, ordem de grandeza. Desculpa. Nós temos aqui menor, permanece. Então, nós temos a ordem de grandeza aqui dessa mantissa são 4. 4 é maior que 3,16. Se é maior, a gente aumenta em 1 a, o expoente da ordem de grandeza. Então, vai ser 10 elevado a 7. Ok? E essa daí são alguns assuntos que a gente vai vivenciar, a gente vai trabalhar, a gente precisa saber. Lembrando que também nós temos uma questão muito boa de lembrar é os algarismos significativos.
Então aqui, quando a gente vai transformar a notação científica, a gente percebe que esse número aqui, cadê? A gente percebe que esse número é muito grande. O que é que a gente olha? Os algarismos significativos. É essencialmente aquele número que vai aparecer, certo? Qual é a ideia? Se o zero tiver à direita, quer dizer que ele é significativo. Nesse caso aqui, nós temos 6 números significativos. E o último algarismo, que é esse zerinho aqui, a gente tem como um algarismo que ele é duvidoso. Certo? Então a gente tem essencialmente dois tipos, que ele é significativo e a gente tem o que ele é duvidoso. Ok? Então, o último algarismo de qualquer número equivale ao número duvidoso. Quem são os algarismos significativos? São aqueles todos posteriores aos últimos algarismos. Então, todos os números aqui, cadê? Todos os números aqui, 1, 7, 2, 8, ele entrou aqui nessa notação científica, significativo. Os zeros a gente contabiliza como significativo também para mostrar que existe uma exatidão, que não é 1, 7, 2, 8, 1, 2, 3. Não existe números posteriores. É um número para mostrar que ele está até aquele dígito ele é exato, certo? Apesar que o último número ele é um número duvidoso. Então aqui nós temos o algarismo significativo aqui nesse caso é o 4. E para mostrar que ele é muito exato, existem esses algarismos aqui à direita, que todos eles são significativos. Eles são importantes, certo? Quais são os que não são significativos? Geralmente é o que não está à direita, se nesse caso tivesse o 0,4. Então, algarismos com zeros antes do número significativo, a gente não considera como significativo, certo? Então, são esses assuntos assim que a gente vai ver bastante.